o mecânico foi a figura a ser a representação de pessoas que enganam. Olha a importância da cultura em tudo. A primeira coisa são os valores. Se não está alinhado com os nossos valores, é não. É aquele lance de o que você faz de uma coisa diz sobre o como você faz o restante das coisas. Hoje aqui no Ícones Podcast eu recebo uma mulher, uma empresária que fez um movimento que poucas têm coragem de fazer. Ela largou uma carreira consolidada no mundo corporativo para assumir um negócio totalmente diferente, uma oficina mecânica. E junto com o marido dela, eles transformaram esse negócio numa referência de mercado. Uma empresa que tem cultura, que tem processos, que está consolidada, crescendo 300% ao ano. Ju Mendes, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Ai, muito obrigada, me sinto honrada por esse convite. E olhando para essa decisão hoje, o que te fez coragem de largar o seguro para abraçar o desconhecido? Eu sempre fui uma pessoa muito da estabilidade. Tanto que o meu perfil comportamental, ele é de estabilidade, é de conformidade. Então, nunca passou pela minha cabeça fazer esse movimento. Foi algo que a vida realmente trouxe. Eu tive que tomar essa decisão frente às circunstâncias aí da vida. Não estava dentro do plano. E hoje você está à frente de um negócio que muita gente vê como tradicional. Geralmente, quando a gente fala de oficina mecânica, são negócios que vêm de família, são negócios tradicionais, eles já têm um jeito de funcionar. O que fez você olhar para um negócio como esse e falar, eu vou fazer diferente? Então, no geral, é isso que acontece. Começa de pai para filho. As mecânicas, elas não se veem como um negócio, uma oficina, é algo que eu sei fazer. Então, eles não têm esse perfil de pensar na oficina como um negócio, como uma empresa. Quando eu tive esse primeiro contato, eu tô com o Diego aí há mais de 18 anos. Ele sempre mecânico e sempre nessa mesma oficina. E eu nunca perguntei para ele como que ele fazia, como que ele precificava, como que era a cultura da empresa dele, como eram os processos, mesmo eu estudando administração e estando no mundo corporativo. Isso é muito louco, porque a gente sempre juntos e nunca perguntava. Eu seguia a minha carreira e ele com a dele. Quando eu tive esse meu primeiro contato com a oficina, para mim foi de cara muito óbvio que a oficina era empresa, que tinha que ter processos. Eu comecei a fazer algumas perguntas simples para ele. Quanto você fatura? Qual que é o seu prazo médio de recebimento? Qual é o seu prazo médio de pagamento? Qual que é a sua margem de lucro? Coisas que ele não sabia. Estava funcionando ali, porque eles tinham uma estrutura aí, um penso de empresa, de senso, de não gastar mais do que podia. Então, isso ajudou muito, mas não existia um processo. Então, para mim, foi muito claro que é como se fosse uma empresa. Então, vamos transformar isso numa empresa. E aí, eu comecei. E o que você fez de diferente quando você entrou para profissionalizar ali ainda mais o negócio, que não é comum no teu mercado? Eu comecei a estruturar processos. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu sou a louca do Excel. Então, eu adoro o Excel, adoro me encontrar nos números. Então, eu comecei ali a criar a minha planilha, criar um processo que fizesse sentido na minha cabeça, para eu depois validar com o Diego, obviamente, porque ele conhece muito mais, conhecia já muito mais do negócio do que eu, obviamente. E aí, quando eu me encontrei nos números, eu falei, cabe investimento, cabe colocar um sistema aqui que vai ajudar a gente a ter melhores números, a ter BI, a ter relatórios, a conseguir, de fato, no dia 1º do mês seguinte, já saber como foi o resultado do mês anterior. Então, para mim, foi me encontrando nos números. Quando eu comecei a me encontrar nos números e estruturar isso, começou a fazer muito mais sentido. Agora, vamos voltar um pouquinho, porque você trabalhava numa multinacional, numa empresa, era um dos talentos lá dessa empresa. E como é que foi exatamente esse processo? Quando que você olhou ali, vocês como casal tomaram essa decisão? Gente, a gente precisa abraçar, esse negócio é nosso. O que estava acontecendo ali na sua vida? A gente teve uma perda. Então, o Diego, ele vem de uma empresa familiar, a oficina era do pai dele e da mãe dele, trabalhavam os 3. E a gente perdeu primeiro a minha sogra
E ela que cuidava de tudo isso, ela que fazia os pagamentos, ela que falava com os fornecedores, ela que falava, Diego, você pode gastar ou não pode. Ela nunca falava para ele, não pode por causa disso, disso e disso. Você falava não, não e pronto, sabe? Era esse o formato. E aí eu comecei a ir com o Diego para a oficina, junto com ele e o meu sogro, para começar a ajudar ele nessa parte de pagamento. Eu falo ajudar, porque naquele momento era realmente ajudar. Aquele momento era pegar na mão ali o que dava pra gente fazer para se ajudar, para não deixar as coisas acumularem. Então, esse foi o meu primeiro contato com a oficina. Mas, lógico, não foi aquele contato de estou indo porque eu quero fazer parte disso. Eu tô indo porque eu preciso realmente dar uma mão. Foi esse o nosso primeiro contato ali. Acho que uma das poucas vezes que eu pisei dentro do escritório da oficina. E não era porque eu não gostava de ir lá, é porque no dia a dia acabava não dava para ir, então eu não sabia como funcionava. Então foi uma das poucas vezes que eu tive que entrar ali e realmente entender como que funcionava, entender a dinâmica do negócio, para poder fazer esse papel aí de financeiro para eles. E como era a sua rotina no mundo corporativo antes de você começar a ajudar? Primeiro você começou ajudando e conciliando a sua carreira. Como é que era essa rotina, esse dia a dia no mundo corporativo? Eu trabalhava de home office, então isso acabava facilitando. A minha base sempre foi São Paulo. Então, por um tempo eu morei em São Paulo, por aproximadamente 3 anos. Depois da pandemia, eu comecei a trabalhar de home office, então eu trabalhava de casa. Então eu só mudei ali a estação de trabalho, peguei meu computadorzinho, fui para a oficina. Só que eu ficava ali naquele meu mundo, botava meu fone, era uma reunião atrás da outra, muitas atividades, muita coisa. Eu era compras de eventos, então a minha área era uma área que demandava muito, tinha muita correria. Então, quando eu me via no final do dia, era a hora que eu ia olhar para as coisas da oficina. Eu não tinha como durante o dia, não tinha nem espaço para isso, não tinha nem como se pensar. E aí, depois que eu terminava meu expediente ali de CLT, batia meu cartão, literalmente, eu começava a olhar para a oficina. Então, a gente já começou a ter uma vida aí mais dupla, de ficar até mais tarde, para poder estruturar e começar a olhar as coisas da oficina. Então, eu não estava dando meu 100% para ele, eu estava, de fato, ali fazendo um pouquinho para, de novo, não virar uma bola de neve e as coisas não perderem a mão ali no financeiro. E você sentia algum incômodo pessoal ali em relação à sua carreira? Ou você estava confortável? Eu estava confortável. Até então, eu não entendia até que isso ia chegar a um ponto que eu ia ter que tomar essa grande decisão. Passou um tempo para eu perceber isso. E quando que foi esse estalo que você falou? Gente, isso aqui é um bom negócio, eu posso contribuir aqui, eu posso transformar isso aqui, juntos nós podemos ir mais longe. Então, a gente teve a perda da minha sogra. 3 meses depois, o meu sogro também partiu. Então, até então, era eu, ele, o Diego e mais um colaborador. E eu me preocupava muito no que eu estava fazendo ali, porque eu ficava buscando uma validação dele. E era muito difícil eu chegar num ponto de falar alguma coisa para ele, porque ele ainda estava vivendo o luto, estava em todo aquele processo. Então, não tinha como eu pensar e chegar e falar assim, gente, vamos estruturar isso aqui como uma empresa? Não tinha essa conversa. não existia. E aí, quando o meu sogro também partiu, a gente começou daí, realmente, isso daqui tem que acontecer. E aí começou a bater muito forte na minha cabeça. Foco, a gente tem um só. Dividir o foco é algo que, para mim, não faz nenhum sentido. Eu, Juliana, nunca consegui fazer isso e para um negócio, muito menos. Porque é aquilo. Quantas pessoas dependem ali daquele CNPJ? A gente começou a pensar nisso. Pô, a gente agora tem um colaborador. Então, até então era um colaborador e mais a nossa família. Então, eu comecei a pensar, pô, isso daqui realmente precisa acontecer. E aí, eu comecei a colocar ali esse desejo no meu coração de que, em algum momento, eu ia precisar encerrar a minha carreira no mundo corporativo. Isso, de fato, não é algo que, ai, que delícia, tem uma empresa. Não é assim. Porque até então eu estava me encontrando nos números. Eu tinha um bom salário, eu já tinha uma carreira consolidada. O que eu fazia, eu já fazia ali, como se dizem, com o pé nas costas. Eu conhecia a empresa que eu trabalhava. Eu sabia dos planos que existiam. Por mais que eu tinha os meus pontos com o mundo corporativo,
que faz parte desse mundo, então tem os prós e os contras, mas eu ainda era relutante com isso, porque a minha carreira inteira foi construída em cima disso, para eu chegar onde eu cheguei. Comecei a trabalhar com 15 anos, e era o que eu queria, a minha independência financeira, as minhas conquistas próprias, depois as minhas conquistas como família, junto com o Diego. Então, não foi algo que foi delícia, vamos empreender. Foi realmente aquele peso da minha personalidade de que foco não se divide. E você teve medo? Muito. Qual é o medo? Porque tem muita gente, Ju, que muitas vezes está aí nos assistindo, está no CLT e quer empreender, ou está conciliando, né? Tem uma empresa que está um pezinho ali ajudando o marido e trabalhando. E talvez você que esteja aí nos vendo tenha o mesmo medo que a Ju teve lá atrás. Do que você teve medo? O principal medo é de arrependimento, sabe? Aquela coisa assim, será que eu tô tomando uma decisão certa? Porque eu pensei nisso daqui a minha vida inteira. Por que agora? Por que as coisas estão acontecendo assim? Mas aí depois, ao passo que vem esses pensamentos intrusivos, vem aquela coisa, pô, eu já me encontrei nos números, eu sei o que eu tô fazendo, nossa empresa é uma empresa séria, a gente está no mercado há 35 anos, foi muito bem consolidada pelo meu sogro e minha sogra, que são os fundadores. Não tem por que dar errado se eu for dar o meu 100% e o Diego tá dando o 100% dele. Eu sempre acreditei muito nele como técnico. Então, essa primeira confiança de saber que eu tô apostando numa pessoa que também tá fazendo o melhor dela, começou a bater muito forte em mim. Então, e aí bateu aquele outro ponto. Se ele tá dando 100% dele, ele não merece o meu 20%, o meu 30%, o meu 50%. Começou a pesar isso, como família. E aí, aquela questão mesmo do empreendedorismo, as possibilidades que o empreendedorismo vai abrir para mim. Eu realmente comecei a olhar muito como que era a vida do empreendedor, o que é diferente o empreendedor do CLT, as possibilidades que eu ia ter. Porque eu dava a minha vida ali na empresa. Eu nunca fui uma pessoa de reclamar, eu sou muito execução, eu gosto muito de executar, de botar a mão na massa e de fazer. Então eu falei, cara, eu não tenho preguiça. Não tem por que dar errado. Ele é bom tecnicamente, porque se ele não fosse bom tecnicamente, ia ser um problema, né? Eu ia começar, pô, só vem cliente aqui reclamando, onde eu tô entrando e tal. Mas eu acreditei muito nele porque eu via muito aquele potencial dele. Então eu falei, não tem por que dar errado. E aí eu comecei a construir essa transição de carreira. Então, quando eu setei o meu pensamento, que era isso que eu deveria fazer, a gente conversou, e aí eu tive uma conversa muito franca com o Diego. Diego, isso vai ter dia e hora para encerrar. O dia é tal, a hora é tal. Não vai passar dessa data. E aí já veio aquela coisa, ainda tá longe. Uma hora chega. Uma hora vai chegar. E aí isso daí fez a gente começar a ter um plano. E eu falei para ele, eu falei assim, eu tô disposta a reduzir padrão de vida, se assim for, para que a gente faça isso aqui juntos. E aí, como é que você entrou de verdade nisso? Falou, como é que foi seu dia 1? Vou entrar de cabeça, agora eu não olho pra trás. Ou você ficou ainda olhando pra trás? Meu dia 1 foi muito legal, porque assim, a gente foi fazer uma viagem de ano novo. Foi muito legal, porque daí na viagem eu comecei a fazer minha carta de demissão. No dia 1 de janeiro, assim, sabe? Dia 1, dia 2. Fazendo minha carta de demissão, eu falei, cara, ano novo, 2025. E aí a gente começou, vai ser um ano cheio de planos. E eu sou uma pessoa que eu tomo decisão, eu não olho pra trás. Eu não comecei a pensar assim, pô, mas se eu ficar mais um pouco? Ah, mas e se eu tentar? E eu tô com energia, mas eu vou conseguir trabalhar nos dois lugares? Eu não fiquei pensando mais assim. Decisão tomada é decisão tomada. E aí foi aquilo. Diego, não vamos mais falar sobre e se, e lá tá assim. Tanto que a partir do momento que eu saí, eu realmente saí. Eu não fiquei mais olhando o LinkedIn, olhando quem tá lá. Pra mim, assim, acabou. E o meu foco agora 100% é mecanicamente. E quando você encontrou, qual foi a realidade que você viu ali e que você falou, bom, eu vou começar por isso aqui?
eu já tinha estruturado a parte financeira, então, como eu sou dos números, eu tinha que estar confortável com isso, até para tirar meu Prolabore. Eu já cheguei, Diego, esse é meu Prolabore, você aceita essa proposta? Eu valho muito mais do que isso, mas assim, é isso, já fiz as contas e tal. A gente tem isso muito claro, despesas da casa, então nunca foi um problema pra gente isso. E a gente também tem uma estrutura de pensos, de investimento muito claro pros dois, então não existe aquela coisa de gasta mais, ou a torneira tá aberta aqui, então era muito claro, é isso aqui, tá, beleza, é isso. Então, os números estavam ok, e aí eu comecei a pensar, pô, o que que eu quero da Mecânica Mendes? Eu acho que a gente tem que investir em marketing, porque é isso, porque é aquilo. Comecei a falar nesse meu linguajar aqui com ele, algumas coisas que ele não estava entendendo, e ele sempre foi muito franco comigo. Não tô entendendo nada que você tá falando. Volta, fala, me explica. Ou às vezes ele não entendia, ele falava, tá, faz, depois se não der certo, daí a gente vai resolver. Então, ele sempre me deu muita autonomia. O Diego nunca foi aquela pessoa que eu vejo muito isso, principalmente no meu mercado, do homem colocar a mulher, e aí existe aquela coisa, né, ainda. Eu ajudo o meu marido, e assim, pra mim nunca foi ajudar. Ajudar foi no início, mas quando eu entrei, eu vim pra somar e multiplicar. Quem não soma, não multiplica. Então, pra mim foi assim, Diego, é pra somar. Se você não me dá essa autonomia, e assim vale pra tudo, né? Até quem trabalha no mundo corporativo, no CLT, quando você tá num lugar que você não tem autonomia pra você ser criativo, pra você pensar, pra você executar, colocar suas ideias, ou pelo menos dizer as suas ideias, é muito ruim. Então, ele sempre deu essa carta verde pra mim, pra eu ir executando as coisas. A gente sempre tem alinhamentos, então, pra gente, reunião é sagrada. A gente tem momentos de reunião, a gente sempre teve, e não é porque agora a empresa é dos dois, eu tenho autonomia para assinar, porque também esse foi um ponto. Eu sou muito pé no chão. Eu entro se eu entrar como sócia. E tá tudo bem. Então eu fiz o meu aporte, a gente fez tudo muito certo, sabe? Não foi aquela coisa, vamos ver o que que dá, porque tem que dar certo. E agora a cobrança é muito maior. Porque a gente tem mais colaboradores, a gente tem mais famílias dependendo da gente. E me conta onde vocês chegaram, como é que tá a Mecânica Mendes hoje? Hoje a Mecânica Mendes, ela cresceu em número de colaboradores, então a gente tinha hoje a gente já tem cinco colaboradores? Di, me ajuda. Cinco Diego colaboradores. Tá aqui, ó, nos bastidores com a gente. 6 com a gente. Seis pessoas, fora a equipe que a gente contrata por fora para poder ajudar. Então, tudo que a gente precisa para terceirizar, a gente acaba terceirizando. A Mecânica Mendes vai passar agora no ano de 2026. Se Deus quiser, já está aí no finalmente ter a sua sede própria, que também fazia parte de um sonho dos fundadores e que a gente, como segunda geração, está colocando isso em prática. Então, num curto espaço de tempo, a gente conseguiu fazer isso acontecer. E, de novo, com muita estratégia, nunca coração na frente do CNPJ e muita luta no sentido de realmente colocar em prática isso, porque quando você pensa no CNPJ, pra gente foi sempre muito claro isso também. Tem que ser CNPJ forte primeiro, para depois ser um CPF forte. Então, a gente abriu mão de viajar, a gente abriu mão de descansar, a gente abriu mão de muita coisa nesses últimos 2 anos para a gente chegar nesse momento que a gente está e a gente está super feliz com esses resultados que estão por vir. E viraram uma referência aí para muitas outras empresas do seu ramo. Dentro de uma oficina mecânica, poxa, estamos falando de oficina mecânica, o que a gente pensa, né? Sujeira, trabalho pesado, desorganização, não é assim? Porque a maior parte do mercado trabalha assim, de uma forma muito despretensiosa. A tua empresa é totalmente diferente. Eu fui visitar, gente, não tem nada a ver. Você chega, é um outro processo, tem uma TV com todos os carros, com tudo que está acontecendo, é tudo muito organizado. O que foi mais difícil de implementar nessa mudança? Cultura ou processos? Ou alguma outra coisa? Eu acho que a cultura é algo que, sem dúvida, é um processo bem longo. Do nada, imagina, chegou lá a Juliana, que não entendia nada de mecânica, não sabia o que era a arruela. Cheguei lá pro nosso único colaborador que tinha, Bruno, vamos fazer isso.
Gente, cultura dá pra fazer quando tem você, teu sócio, mas um colaborador tem que começar de algum lugar, Tem que começar né, Ju? de algum lugar. Conta um pouquinho da sua cultura, o que vocês criaram, que é muito interessante. E aí eu falei, cara, tem que ter uma cultura aqui nessa empresa, a gente precisa ter uma forma de ser porque o que a gente faz, tem muita gente que faz. Muita gente que faz. Qual que é o nosso diferencial? Como que a gente consegue ser referência, ser diferente? Então eu comecei a colocar isso como uma prioridade, porque o plano já era crescer time. Se eu deixo para fazer isso só eu vou deixar para fazer a cultura quando eu tiver o número 5 de colaboradores, ou quando tiver 4, 3. Eu vou ficar postergando uma coisa que talvez eu e Diego também tem que vivenciar. Às vezes a gente acha que é muito simples a gente, como sócios, vivenciar a cultura. E a cultura começa na gente. Então eu comecei, Bruno, olha, a gente vai começar a ter um movimento aqui. Eu vou começar a aplicar processos. E se não der certo, a gente vai voltar. E é assim que vai ser. A gente realmente vai trocar o pneu com o carro andando. Porque eu sou muito a favor do progresso depois a ordem. Para mim é progresso depois ordem. A gente não pode ficar esperando o momento ideal, senão o bonde passa. As coisas vão acontecendo. Eu sou muito acelerada. O pessoal até vê que quando eu quero postar alguma coisa, eu já fico, tem que ser agora. Porque senão essas coisas de marketing, se passar um dia, perdeu o time. Então, e o mundo corporativo é assim, um processo errado é um prejuízo, um processo errado é um cliente que não vai voltar e que vai falar mal da nossa oficina para 10 pessoas. Estatisticamente falando, a pessoa que está insatisfeita, ela fala mal do seu negócio para 10 pessoas. E a pessoa que gostou, ela vai indicar para 1, 2, a conta não fecha. A gente vai estar no negativo se a gente agir dessa forma. Então, tem que fazer, o processo tem que acontecer. E aí, eu comecei a pensar que, se eu chegar aqui e falar missão, visão e valores, a galera vai falar, o que é missão, visão e valores? Missão, visão, valores. Que uma mecânica vai ter isso? E aí eu transformei no que nos move, que é a nossa missão, qual que é a nossa direção, que é a nossa visão, e qual que é o nosso combustível, que são nossos valores, que tem a ver com a mecânica. Então, para onde a gente está se movimentando, qual que é a direção da nossa estrada e o que a gente precisa, assim como um carro precisa de um combustível para se locomover, o que a mecanicamente precisa? O respeito, a integridade vem à frente de tudo. Então, e aí começa um direcionamento, né? Então, uma vez que eu tenho uma cultura, que eu estou mostrando para o meu colaborador que chegou um carro, se eu não sei o que eu vou fazer nesse carro, se eu não estou encontrando o problema, realmente eu vou falar para o cliente que eu não encontrei o problema. Se chegou um carro e eu realmente não troquei nenhuma peça, eu fiz algum ajuste, eu vou escrever que é um ajuste. Eu começo, dentro das minhas ações ali dentro da oficina, a vivenciar a cultura. A limpeza, a organização. É inegociável para a gente a questão do respeito. O respeito não é só com os clientes, é com os colaboradores. A gente entende que o ambiente limpo é bom para todo mundo. Os nossos colaboradores merecem isso. A nossa oficina ela é muito simples, só que a gente pensa em todos os detalhes para ter um ambiente cada vez mais acolhedor para eles. Então a cultura, ela vai além do papel na parede. O papel na parede é importante, tem que ter, porque a gente precisa ter ali, olhando. Mas no final do dia, a responsabilidade é minha e do Diego de fazer aquilo primeiro dar certo para os colaboradores verem. Não adianta eu colocar aquilo no papel e depois eles verem o Diego indo para um outro caminho. Vocês têm que ser um exemplo da vivência dessa cultura. E lá vocês têm o time engrenado. Então, tudo você fez essa brincadeira com essa parte de mecânicas e aí você tem muita adesão dos seus colaboradores, né? É. A gente tem um time engrenado que a gente fala que cada peça importa e juntos essa engrenagem roda perfeito. A gente tem uma ação de endomarketing, que é uma oficina tem ação de endomarketing? Sim! Endomarketing, para quem não sabe, é uma ação para cliente interno. Assim como a gente faz o marketing de dentro para fora, a gente faz o marketing para dentro também. Porque a gente entende que os nossos colaboradores precisam comprar a nossa ideia primeiro. Se eles não comprar a ideia, não tem como o cliente comprar a nossa ideia. Então, as nossas ações de endomarketing chama de Acelera Mendes. O Acelera Mendes, a gente sempre traz um profissional para falar com eles. Então, a gente já trouxe especialista em finanças pessoais,
para ajudar eles ter essa visão de como cuidar das finanças pessoais deles. A gente já trouxe uma psicóloga para falar sobre comunicação. A gente já trouxe um bombeiro para poder falar sobre primeiros socorros. Então, a gente tem colaborador que tem filho. Então, imagina você ter um treinamento com um bombeiro profissional de primeiros socorros. A gente já trouxe um engenheiro da Embraer para poder falar como que é a manutenção e a segurança para a Embraer. Que assim como um avião, um carro, também você é responsável por vidas. Então, a gente sempre faz essa conexão. A gente trouxe uma pessoa para falar sobre gestão de tempo. Que hoje em dia, né, o tempo é algo que não tem como a gente mensurar o valor que a gente perde no tempo. Então, o Acelera Mendes, ele é um programa que acelera a vida pessoal e profissional. Porque a gente faz esses colaboradores ter um acesso a informações que talvez eles não tenham, que eles podem levar para a família. E isso, você vê a diferença no resultado deles, Ju? Total. Engajamento, performance, tudo. Eles são apaixonados por trabalhar lá, né? Sim. E eles ficam sempre esperando. Não fica aquela coisa, lá vem a Juliana de novo, com isso daqui, vamos ter que parar. É demais. É demais Eles porque eles entram na história. A gente já foi andar de kart, já foi no paintball. Enfim, então a gente sempre tem uma atividade também, e que não é atividade pela atividade. E eu falo muito isso pro Diego. Eu falo, Diego, às vezes a gente não precisa reinventar a roda, que a roda já foi inventada. A gente precisa copiar as coisas que estão acontecendo no mercado com orgulho. Tem que ser um comportamento nosso, copiar com orgulho. Porque a gente não precisa ficar repensando, eu quero fazer totalmente diferente, você perde muito tempo. E aí, a gente começou a pensar em como que a gente ia fazer essas ações com o time. É legal o kart, mas o que estimula essa atividade? A competitividade, a gente vai pensar em algo em trabalho em equipe, a confraternização, a gente comemorar conquistas. O kart foi uma atividade para a gente comemorar conquistas, porque a gente fez um encerramento de um ciclo de metas na empresa. Então, tudo tem um porquê ali, não é aleatório. A mesma coisa quando a gente foi no Escape 60, que é uma atividade para interagir ali o grupo. A comunicação e a confiança em grupo tem que acontecer ali. Se eu não confio no cara que está olhando aquela pista, eu tenho um problema, porque eu não vou sair em 60 minutos ali do quarto. Então, é um trabalho de confiança em equipe. Então, tudo tem um porquê, nada é aleatório. Então, quando a gente fala, vou copiar alguma coisa que o mercado está fazendo, é muito legal. Só que entenda, de fato, o que você está copiando e o porquê, se vai fazer sentido, porque nem tudo que faz sentido para um vai fazer sentido para você. Para o teu negócio especificamente. Eu vejo que vocês têm muita tecnologia lá, não é? Eu vejo que o Diego, hoje vocês têm equipamentos, vocês inclusive têm parcerias com grandes marcas que desenvolvem produtos, softwares para melhorar o atendimento da oficina, é isso? Me conta um pouquinho como é que vocês utilizam a tecnologia para a melhoria do serviço de vocês hoje. A gente depende 100% de tecnologia. Hoje, o mercado automotivo, ele evolui, ele é um dos mercados mais tecnológicos. Todo dia está sendo lançado um carro com mais sistemas de tecnologia. É o sistema ADAS, é airbag, enfim. Você tem que estar acompanhando toda essa evolução. Então, a gente investe em equipamentos para atender os veículos, treinamentos para os nossos colaboradores, porque não basta você comprar um equipamento, você tem que saber como utiliza. A galera sempre fala, isso é um normal no mecânico. Passa o scanner, apaga a luz, faz isso, faz aquilo. E não é simples assim. Passa o scanner aí que eu quero saber qual é o problema do meu carro. Às vezes você passa o scanner e dá uma falha que é muito comum, é simples de você entender. Mas nem sempre assim, às vezes dá várias falhas. E aí você tem que ir etapa por etapa para poder chegar no diagnóstico correto do problema, do carro. Então, é a tecnologia, e aí você também tem que ter o intelectual humano ali para você conseguir fazer a interpretação. Então, essa é uma parte. A outra parte é de sistemas. Então, assim como grandes empresas, a oficina também precisa ter um sistema, uma inteligência por trás para ajudar você a ter essa gestão aí dos números. Então, a gente tem um parceiro hoje que ajuda a gente nessa parte de gestão de pátio, que é uma dificuldade, é uma dor do nosso mercado. Não porque sabe que horas o carro entra, o que foi fazer nele, para onde que vai o próximo passo. E vocês lá, me chamou muita atenção isso. Então, o carro chega, vocês têm esse carro fotografado, não é isso?
Como é que funciona esse passo a passo até vocês terem tudo visível ali para todo o time entender o que está acontecendo? O carro chega na oficina, a gente já faz um checklist de entrada. É uma segurança para a oficina e para o cliente. Por quê? Ali a gente vê a foto 360 do carro, de como ele está chegando, quais são as condições que ele chegou na oficina, as avarias. Ali a gente coloca a dor do cliente. Então, qual é a queixa do cliente? Por que o carro está vindo na oficina? Porque às vezes a gente vai trabalhar ali na dor, mas tem outro problema, é o carro que o cliente ainda não percebeu. Os problemas ocultos. Talvez não tá ali num barulho, mas ele acaba aparecendo ali conforme a gente vai fazendo o diagnóstico. Depois que ele entra, os meninos eles vão ter acesso a esse relatório da dor do cliente, o que esse carro veio fazer na oficina, e aí os meninos começam o diagnóstico. Quando a gente tem o diagnóstico completo e o orçamento, a gente manda para o cliente validar e aprovar. Aprovando, a gente executa o serviço e fala o prazo de finalização, de conclusão desse carro. Então, a gente é muito claro, se o carro não vai ficar pronto hoje, ele não vai ficar pronto e a gente não vai ficar, vou tentar. Porque é muito comum isso no mecanismo. Eu vou falar que eu vou tentar, aí amanhã ele já sabe. A gente tem mentorados e a gente tem vários mentorados que falam isso. Ah, mas eu vou pegar o carro, porque se eu não ficar com o carro, ele vai em outro. Sabe aquela meia-verdade? E isso faz parte da jornada do cliente. Eu falo disso na minha palestra, o quanto que é importante você trabalhar a jornada do cliente de forma intencional. Tudo que é feito ali é intencional. Então, hoje, quem faz esse checklist de entrada é a nossa administrativa. Chegou o carro, ela tá com a câmera ali, nessa oficina que a gente tá hoje, ela olha pela câmera. E ela vê os agendamentos. Na nova oficina, o carro já vai entrar, já vai estar na cara dela. E eu tenho um time com ela. 10 minutos é o máximo de tolerância. Que é o tempo de manobrar alguma coisa aqui, precisar pegar alguma coisa, se está terminando algum atendimento ali, 10 minutos. Porque em 10 minutos pode acontecer muita coisa. De conseguir do carro chegar e fazer aquela primeira avaliação, primeiro relatório. Exato. Então é bem específico, você coloca até tempo para cada atividade para que tudo aconteça e a entrega seja assertiva, né? Se eu não tenho tempo, como que eu vou cobrar do meu colaborador? Aí a gente já entra na parte de gestão, né? Porque como que eu vou cobrar do meu colaborador se ele não fez atividade, sendo que eu não determinei um tempo? Esse é o tipo de atividade que tem que ter tempo. Porque a partir do momento que o carro chega na oficina, eu conto o tempo que ele chegou e que ele saiu. Isso é um relatório meu e do Diego. Essa é uma meta minha e do Diego. Então, tudo tem um porquê. A gente está medindo quanto tempo um carro fica dentro da oficina. Porque tempo é dinheiro, Tempo o carro parado lá é dinheiro. O carro parado, eu preciso que o carro esteja rodando. O cliente ficou pronto, ele tem que vir. A gente tem que receber, liberar esse carro. Carro na oficina acaba atrapalhando vaga, é limitado o nosso espaço. Então, eu tenho que determinar com o checklist, já da entrada, qual que é o tempo. Execução, Juliana, eu não sou a louca da produtividade. Dentro do nosso setor, tem vários colegas que trabalham com esse formato, que super funciona. A Mecânica Mendes tem outro penso. A gente sim busca a produtividade do time, só que a gente não joga isso como uma responsabilidade para o nosso colaborador. É uma responsabilidade também minha e do Diego, muito mais do Diego do que minha. Então o Diego controla esse tempo. Ele não fica fazendo essa pressão diretamente com o time, porque a gente entende que, em primeiro lugar, está a nossa qualidade. Tudo começa nos valores. É inegociável. Uhum. Então, como que eu vou falar que eu quero a qualidade, sendo que eu coloco na frente a produtividade? Dá para ter os dois? A melhor qualidade com a melhor produtividade, mas a qualidade vem primeiro. Mas a qualidade vem primeiro. Uhum. Então, é algo que a gente sempre pensa. Então, isso daqui a gente vai controlar de tal forma com os meninos. Isso daqui é a gente. Então, a qualidade de entrega, eles têm que entregar. Então, tudo que eu vou trocar no carro, todas as peças que eu vou trocar no carro, eles fazem a fotografia ali e sobe no sistema. E sua equipe cumpre bem esses papéis dos processos? Porque, gente, o mercado reclama de equipe, o mercado reclama tanto das pessoas, mas eu vejo que é um erro muito mais da liderança e da gestão do que propriamente das pessoas. O seu time adere aos processos?
Eles têm outra opção? Eles não têm opção, porque é algo que a gente... E não que... Eu sempre tomo muito cuidado quando eu vou fazer isso. Eu sempre peço muita opinião deles, e é genuíno. Não é uma estratégia, tipo, vou pedir opinião, mas no final do dia é a minha opinião que vale. Lógico, a decisão final é minha no processo, porque eu tô tendo um olhar holístico que eles não estão tendo. E é justo que seja assim, né? Mas eu sempre apresento para eles qual que é o processo e pergunto, vocês têm alguma sugestão em como pode melhorar isso? Vai funcionar na prática? Eles sempre dão ideias. Eles sempre dão. Sempre, Ju, e se fizer assim? Pô, o nosso celular aqui que a gente tá usando não tá muito legal. A gente pode subir no grupo e aí a gente coloca a placa? Cara, pode. Giovana pega, baixa lá o arquivo, já sobe no sistema muito mais rápido. Então, ideia Tá comprada, resolvido. tá resolvido. No final do dia, o que me importa? As fotos. Entende? Então, assim, e tem uma outra coisa. A gente transformou isso em uma meta de qualidade. Então, eu tenho uma meta de qualidade com eles, que é, na verdade, uma premiação que eu tenho, que eu faço a medição de como que tá a qualidade de como eles me entregam essas evidências. Porque também tem qualidade. Como você entrega essas evidências? Todos os carros, trocou peça, todos os carros têm que ter evidência. Todos os carros entraram na oficina, todos os carros têm que ter checklist. Todos os carros que foram fazer teste de rodagem têm que ter anotação, porque saiu para teste de rodagem. Não é uma exigência da Juliana, é uma exigência do Detran. Entende? Então, CNH, óbvio que tem que estar sempre muito em dia. Então, é algo que eu também peço. Qual que é a data de validade da CNH de vocês? Porque é o cuidado que a gente tem do end-to-end do processo, que eu tô vendo aqui quais são as minhas responsabilidades perante ao cliente, perante aos órgãos que eu tenho que responder alguma coisa. Então, eu faço tudo de forma a equilibrar tudo isso para que a gente não tenha nenhum contratempo no meio do caminho. E dentro do seu mercado, isso é uma inovação. Dentro do nosso mercado, sim, a gente já tem muita oficina já se posicionando, obviamente, em fazer esses processos. Então, a gente fica muito feliz quando tem esse movimento, porque uma vez que tem outras oficinas fazendo isso, melhora o mercado para todo mundo. E é isso que eu sempre falo. A gente mentora oficina de Salto, que é a nossa cidade. E qual que é o problema? Sendo que está na mesma cidade, ele não é nosso concorrente, ele é nosso par de negócio. Então, se ele está aplicando um processo, se ele está fazendo o diagnóstico ali de forma correta, se ele também está cuidando da precificação dele, e vai melhorar para todo mundo. É mais pessoas falando a mesma língua. Então, é um egoísmo quando as pessoas pensam, eu não vou falar isso daqui, porque senão todo mundo vai fazer, isso eu estou fazendo. E é um engano seu. Do nosso lado tem uma oficina. E a gente é parceiro. E é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser. Tanto que o mercado começou a procurar vocês. Quando viu um pouco do resultado, encontraram vocês nos eventos, as marcas também começaram a ver que vocês agiam diferente. E aí começou a sua mentoria. Como é que foi esse processo? De você. Como é que foi esse processo de você fazer um bom trabalho, até ser consultada e começar a se tornar mentora junto com o Diego? Natana, não foi planejado. Isso não foi intencional. Porque eu comecei a trabalhar o Instagram da oficina e qual que era o penso? Que o Diego me falava umas coisas lá, eu não entendia nada. Ai, Diego, não tô entendendo o que você tá falando, me explica. E eu falei, Di, se a gente começar a fazer uma comunicação no Instagram para os clientes? Existem outras oficinas que fazem isso, tá? Mas eu comecei a falar, cara, vamos fazer para os clientes? A nossa intenção não é aumentar o número de seguidores, a nossa intenção não é viralizar, a nossa intenção não é fazer dancinha, nada disso. É ali a gente criar um portfólio
de comunicação com o cliente, que quando chegar um cliente falando de tal problema, eu posso até mostrar um vídeo que eu já tenho, falar para ele, ó, isso aqui é o seu problema. É assim que funciona esse sistema de freio. É assim que bate a biela, é assim que é a retífica do motor. Então, desmistificar o mecaniquez. O Diego não gosta que eu falo mecaniquez, tá? Mas é mecaniquez, assim como o juridiquez, tal, é uma língua própria. E aí, como a gente começou a criar isso de uma forma sem, eu quero fazer isso porque eu quero virar mentora. Tanto que os nossos vídeos não tem nada a ver com mentoria, com gestão. E automaticamente eu comecei a falar em alguns eventos, eu comecei a entrar na comunidade, que é uma coisa que para mim faz muito sentido. Se eu tô nesse negócio, eu tenho que entender desse negócio minimamente. Então eu fui para os eventos com o Diego, eu começava a falar. E falar da minha experiência no mundo corporativo, mas para mim isso é óbvio. E aí as pessoas começaram a falar, pô, mas ela tem uma visão diferente, que não é comum. Então, os meus 20 anos de experiência no mundo corporativo me ajuda, de fato, a aplicar o que eu faço hoje na oficina. Porque negócio é negócio. Negócio é negócio. Tem que dar lucro. Não tem segredo, não importa o que é. É lucro. Então, eu comecei a conversar, que eu gosto de conversar. Eu sou um pouco mais introvertida. Mas quando eu começo a conversar num grupo menor, eu desenrolo ali a conversa. E eu comecei a conversar, e as pessoas perguntam, por que você não mentora? E eu já fazia isso de uma forma sem pensar. Eu comecei a pensar esses dias, eu tenho uma amiga que era do mundo corporativo, e eu comecei a ajudar ela nessa jornada, viu? Você tem que se posicionar assim com o seu chefe, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. E ela sempre falava, amiga, você tem que dar uma mentoria mais estruturada, tal. Ela conseguiu promoção no trabalho, E eu falei, cara... E várias pessoas, até no meu antigo emprego, vinha me pedir conselhos. Eu sempre fui aquela pessoa, por mais que eu talvez não era responsável por aquela tomada de decisão, mas eu era sempre consultada. Eu estava sempre sendo consultada. As pessoas sempre queriam a minha opinião. E aí eu comecei a pensar, eu falei pro Diego, vieram me falar isso, o que você acha dele? Vai. Nossa, mas como isso? Vai buscar, você não vai buscar tudo? Vai e começa a fazer. E aí a gente começou. E aí, é óbvio, eu tenho o case do meu negócio. Não é uma coisa que, eu vou me aventurar, é uma responsabilidade muito grande. E aí, eu comecei a olhar para o nosso negócio, então vamos estruturar aqui, isso daqui deu certo, nossa planilha pode virar um modelo, isso a gente pode divulgar para o mercado. E aí, a partir daí, surgiu a mentoria Mãos na Graxa, Mentes no Negócio. E aí hoje você está mentorando pessoas até de outras cidades do Brasil, ajudando as oficinas a conseguirem ter esse nível de cultura, processos, implementar tudo que você implementou na tua própria empresa. Exato. Porque eu vejo que, assim, você acaba falando a mesma língua porque é a mesma dor. Então, no final do dia, eles têm os mesmos problemas. Muda só o nome do cliente. Muda só o nome do fornecedor, muda o nome do colaborador, mas no final do dia são as mesmas queixas do negócio. E aí quando você fala de par para par, você acaba entendendo melhor e você vivenciou aquilo. Porque na mentoria você consegue, ao mesmo passo, ajudar a pessoa com algo que você fez muito certo, mas você também leva seu erro. Cara, não vai por esse caminho, porque eu fui e não deu muito bom. E isso encurta caminhos, Encurta caminho. E a mentoria é justamente para isso. Então, a gente faz mentoria até hoje. Eu e o Diego, a gente está sempre nesse processo de sempre ser mentorados em algo para que a gente consiga oferecer o melhor para os nossos mentorados também. Então, a mentoria, com certeza, ela acelerou muito mais para a gente esse processo, junto com a minha experiência, obviamente, do mundo corporativo, coisas que não se pensa dentro de uma oficina, que é ter processo, que é ter time para as coisas, que é ter um plano de carreira para os colaboradores e fazer esse plano de carreira, de fato, acontecer. Porque, às vezes, as pessoas elas estão motivadas ali em algum lugar, vou criar. Só que no dia 1, ela já não pega e não faz. Aí no dia 2, ela deixa, dia 3, e aí fica um papel ali. Que é muito comum isso. Então, a pessoa tem que ter uma constância, de fato, tá disposta a fazer aquilo, botar em prática para poder melhorar o seu negócio. Tá na nossa mão. A responsabilidade, eu falo muito isso pro Diego. Quando acontece alguma coisa errada,
a gente falhou. E aí a palavra é dura. Falhar dói muito, mas é para doer, porque é isso. Faz parte. Faz parte. Agora eu quero saber uma verdade. Quando você entrou nesse mundo das oficinas, sendo uma mulher e fazendo a gestão, você encontrou alguma dificuldade por ser mulher? É um mundo muito masculino? Eu preciso ser muito honesta. Eu fico pensando muito nas dores. Eu acolho muito as mulheres que têm esse sentimento. Mas eu não tive esse problema. Eu não posso me colocar nesse lugar porque eu nunca passei por isso. A minha sogra, ela estava na Mecânica Mendes desde 1990. Minha sogra, ela abriu esse caminho para mim. Então, tudo que tinha que desmistificar, eu tenho certeza que ela fez. De verdade, eu não tenho. E hoje, dentro das nossas parcerias, os nossos contatos a maioria são homens. E eu vejo eles vindo assim, Ju, o que você acha disso? Às vezes fala, Diego, preciso falar sobre tal coisa. Diego, já pode falar com a Juliana, que é ela. A pessoa vem e não fica tipo, Diego, tô falando com ela, ou tentando encurtar o caminho ali, dar bypass. Que esse negócio de bypass é uma coisa que me pega muito. Se eu sou responsável por isso, eu que sou responsável. E não acontece. Então, eu respeito muito, eu sei que é uma realidade desse mercado. O que eu posso dizer para as mulheres que passam por isso? Eu acho que a gente não pode ficar se colocando nesse lugar de ai, tá difícil porque eles não me aceitam. E eu acho que se acontecer de chegar um homem para ser atendido e ele não estiver satisfeito, cara, chama um homem, resolve aquilo, já vai fazer outra coisa, porque a gente tem que sempre fazer muita coisa. Não fica ali querendo provar, insistir, porque é mais sobre a pessoa do que sobre você. Você já tem o seu espaço, você é a dona do seu negócio. Você não precisa ficar querendo provar. Eu acho que os números, os resultados, o que a gente entrega, o que está por trás ali do CNPJ vale muito mais. E eu acho que a gente acaba conquistando muito mais o espaço desse jeito, sabe? Porque daí a pessoa vai vendo, chega na oficina e fala assim, cadê a Juliana? Já falo pro Diego, cadê a Juliana? E eu sempre tive essa preocupação que eu falei, Dia, eu não quero ser garota propaganda. Eu não sou garota propaganda. Não é para ser garota propaganda. Eu sou a cara do negócio também. Eu tô aqui com você. Eu tô participando desse movimento. A gente tá colocando vidas em movimento. É isso que a gente faz. Então, não é garota propaganda. Então, não é o rostinho que tá ali para fazer o vídeo bonito. Sempre foi minha preocupação. Não tem aquele lance de botar vaidade na frente, nem minha, nem do Diego. Porque quando é alguma coisa, ele fala, ai, vai lá, e você faz. Di, mas você tem que estar comigo. Não, vai, faz, não tem problema. Vejo que você é muito posicionada, Ju. E quando a mulher é muito posicionada, assim, se comunica, fala o que quer, coloca, não quero ser garota propaganda, tem outras questões, o mercado respeita. Muitas vezes eu vejo que a mulher, ela já compra esse conceito, ai, não seria aceito. E ela já entra no mercado numa postura, muitas vezes, de insegurança, e isso não só no seu mercado, em qualquer mercado. Não é? Então, como a gente se sente é como a gente age. E aí, se você compra uma ideia, um conceito, aí você começa a agir de uma forma mais insegura, querendo se provar, é lógico que você vai ser recebida de outro jeito. Mas quando você não compra isso como verdade, e quando você se dá o benefício da dúvida e se posiciona, sabe quem você é, você também é vista de uma outra forma. Agora eu quero saber de empreender em casal. Quais foram os principais desafios que vocês tiveram no início? A gente sempre se deu muito bem como casal. Ótimo. E a nossa comunicação é muito assim. Eu sou... Diego, é isso, isso, isso. Você é direta, né? Eu sou direta. Uhum. E aí, a gente já tem aquele combinado. Agora a gente tá tendo reunião de sócio. É isso, isso, isso. Vai doer... Aí faz aquele bico na hora, não vou fazer, e aí no final do dia dá certo. Vai pra casa, a gente não fica remoendo aquilo, sabe? A gente acaba respeitando muito esse espaço. Porque dentro da nossa casa, a gente fala de trabalho, lógico que a gente fala, a gente trabalha demais dentro de casa. Às vezes eu tô na cama e falo, Diego, tive uma ideia. Aí a gente tem um grupo que chama Melhorias para a Oficina. O nosso grupo é esse. Toda vez que a gente lembra de uma ideia, a gente bota no grupo de melhorias. E aí eu tô sempre olhando esse grupo. E aí, às vezes, ele já tá dormindo também. Às vezes eu nem falo. Eu começo a mandar mensagem no grupo. O celular dele tá sempre no som. Porque o Diego, ele sempre tá respondendo mensagens. E aí, ele acorda com as minhas mensagens.
Não precisa acordar não, Diego. Sou eu mesmo mandando mensagem no nosso grupo. Mas não dá, pode deixar pra amanhã? Não, tem que ser agora. Porque a ideia veio agora. E eu sou assim. É desse jeito. E aí, a gente tem sempre esse combinado. Às vezes a gente fala, pô, não vamos falar mais sobre isso? Porque às vezes eu chego e ele começa a falar, e a obra? Porque eu sou vice-presidente de infraestrutura, tá? Eu cuido de obra. É infraestrutura. Aí ele fica, como que tá a obra? Quando que vai tal coisa? Quando que já gastou na obra? Ai, Dia, eu não quero falar sobre isso agora. Aí ele respeita, porque daí tá fora do horário do expediente. Aí às vezes eu não aguento, eu olho lá na minha planilha, pronto, é esse número aqui. E aí vocês conseguem ter os acordos de vocês, vamos dizer assim, para não desgastar. Total. No primeiro ano, a gente já teve aquele acordo assim, esse é o ano de pisar no acelerador, pé lá embaixo. Pé lá embaixo. Trabalho. É. Pé lá embaixo de metas, metas e metas. E lógico, a nossa priorização como casal existia. A gente tinha a nossa terça-feira, teve uma terça-feira que a gente foi sentar no banco da praça. Lá em Salto tem uma praça, a gente sentou lá e vai. Não quero pensar em nada, não quero saber do restaurante que a gente vai, vamos sentar. A gente ficou vendo a carreta furacão lá. Foi demais, a gente falou que da hora, a gente nunca tinha feito isso. Porque era o momento da gente desacelerar. Mas é os combinados que a gente tem. A gente agora tá voltando a pedalar. O pedalar pra gente faz muito bem, porque a gente é do negócio de explosão. Não adianta eu falar, ai, Natana, eu vou no yoga. Que eu não vou. Não vai pra mim, aquele negócio... Metade das empresárias concordando com você aqui, que eu não aguento fechar o olho pra respirar. Não vai. Então, pra mim, é bike, é spinning, é energia. A gente pedala. E aí a gente, Diego, já tá acabando essa subida, não aguento mais. No final, terminou a subida, já tá tudo bem. É assim. E como o esporte, você acredita que forja vocês no empreendedorismo? Cara, acho que é a disciplina. O esporte bota a gente no lugar de disciplina, que automaticamente é aquele lance de o que você faz de uma coisa diz sobre o como você faz o restante das coisas. Então, o esporte bota a gente na disciplina. A bike, você tem que acordar cedo, você tem que dormir cedo no dia seguinte, você tem que ter uma alimentação adequada, você tem que estar disposto a encarar a subida, não é mimimi, não é tipo tirar foto, a gente encara as subidas de verdade, é uma coisa que a gente gosta muito. A gente já fez Caminho da Fé juntos 2 vezes, o Diego já fez 8 vezes, vai para a 8ª vez a semana que vem que ele tá indo. E foi algo que assim, eu coloquei muito na minha cabeça que eu queria fazer. Gente, os amigos da bike falaram, ter no currículo Caminho da Fé. Era uma questão de honra para mim, porque me desafiou nas subidas por ser uma mulher. Eu era a única mulher do grupo de meninos. E não é aquele lugar de que eu sou mulher e eu quero provar. Não é isso. É que eu me identifiquei com esse esporte. E, infelizmente, é um esporte que tem mulher? Tem, mas tem muito mais homem do que mulher. E é muito gratificante para a mulher também fazer isso, porque você encara a subida que homem também encara. Não existe homem ou mulher, jovem ou idoso, ali é para todo mundo. A bike que custa 100 mil, tem a bike que custa 3 e que está no mesmo lugar. Então, te bota num parâmetro que todo mundo é igual. E isso pra gente é muito bom. E como casal, a gente tá fazendo isso junto, é sensacional. Porque no final do dia a gente fica, nossa, e aquela subida? Ou eu já tive momentos ali no meu primeira vez, que na porteira do céu, que eu falei, vou desistir. E ele, você não veio aqui pra desistir, você veio aqui pra conseguir. A gente tá junto nessa, sobe nessa bike e vai. Então, acho que reforça muito como casal também, coisas que os casais acabam perdendo. Você ter um esporte junto é fundamental. Você ter um hobby junto. Porque a gente já fica o dia inteiro junto, mas falando de trabalho, não como casal. É diferente, né? A gente se encontra no esporte. Então, eu tenho a sorte de ter um esporte compatível com o dele. Eu sei que isso não é comum em todos os casais. Mas nisso a gente também se conecta muito. E hoje, vocês estão indo para um novo espaço, estão num novo momento, não é? Também atingindo uma nova meta, é algo grande, um espaço grande, lindo, maravilhoso, todo projetado para ser uma oficina, que vai virar também uma referência. Como é que está a mente de vocês hoje para esse novo momento? É muito difícil assimilar tudo.
Porque começou assim, vamos comprar um terreno? Gente, lógico, tinha um investimento, vamos comprar, vai ser agora, vai ser agora. A gente tinha um lugar, não deu certo o lugar, mas aí teve outro lugar, o Diego falou, tô lembrando que eu sempre quis ter um terreno aqui. E aí a gente comprou e começou a construir, vamos fazer a oficina. E aí, quando você tá no papel, o céu é o limite, né? Projetar as coisas, o céu é o limite, porque você bota ali o sonho. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero desse jeito, tal. E aí quando você vê isso materializado, e você fala, cara, deu certo, tá dando certo. Eu fico arrepiada porque é uma coisa que é muito mais o sonho dele do que meu. Só que a partir do momento que eu entrei como sócia do Diego, eu falei que eu ia viver o sonho dele. Então o que é importante para ele também é importante para mim. Independente de qualquer coisa. E aí eu comecei a viver aquilo. E tanto que hoje, quando eu falo um dia, eu cuido da obra e tal, eu quero cuidar disso pra você, eu quero aliviar a dor dele de ter muita coisa pra fazer. E eu quero realmente trazer isso pra ele, sabe? Então, quando coloca uma coisinha ali na obra de, olha essa foto, colocaram esse pino aqui, colocaram essa coisa aqui. Então, a gente começa a viver um sonho que não era nosso, que a gente comprou também a ideia, que passou a ser o sonho dele, que passou a ser o meu, que minha família hoje também torce. Então, ver tudo isso, assim, do jeito que tá hoje, é algo que a gente fala, cara, o quanto que é grandioso. A gente atribui muito que a gente falou, até domingo a gente tava falando, hoje é segunda? Hoje é segunda. Domingo a gente falou sobre isso, que a gente, o dono de tudo aquilo, planejou aquilo, a oficina daquele jeito. Mais do que a gente, que a gente não é o dono. A gente tem isso muito claro. Que a gente não conseguiu enxergar nesse curto espaço de tempo toda essa capacidade, assim, sabe? A gente vê muito esforço, muito trabalho, muita honestidade a cada cliente que passa ali. Muita fé, muita entrega. Fé. Mas Deus foi construindo, assim, ó, cada tijolinho ali, porque é igual agora, a fase final não é fácil. Tá na planilha. Deus fez não sei qual que é a soma dele ali, porque a nossa soma tá tipo, nossa, já ultrapassou o orçamento faz tempo, mas tá acontecendo. E tá dando certo. E tá dando certo. E empreender é isso, é você dar um passo de ousadia calculada, mas também deixar ser surpreendido pelas coisas que podem acontecer quando você faz o seu trabalho, quando você faz a sua parte. E existe um poder muito grande de vocês trabalharem em casal, que é o da concordância. Então, um casal em concordância, com o mesmo objetivo, a mesma direção, vai muito longe, não é? Onde não há espaço para dúvida, onde vocês têm a mesma fé e vocês compartilham dessa mentalidade louca, dessa rotina. Eu tava conversando um pouquinho com o Diego antes da Ju chegar aqui e ele também tem uma mente acelerada, né, Ju? Também sabe? A gente pensa em negócio o tempo inteiro, eu também trabalho em casal e a gente sabe que é assim, mas isso gera frutos, né? E é muito bom ver os frutos dos sonhos de vocês acontecendo. E, Ju, quais são os próximos passos? Qual que é a visão que vocês têm daqui pra frente? A gente quer ser, realmente, hoje a gente se vê como referência. As pessoas trazem isso pra gente, porque uma coisa é você falar, eu quero ser referência e eu sou referência, porque eu tenho isso, isso, aquilo. Mas quando isso já é chancelado pelos seus clientes, pelos seus parceiros. Então, é isso que a gente projeta, sempre manter essa referência. Eu tava falando pro Diego que eu quero que a nossa marca tenha não só clientes e parceiros que se identifiquem com os nossos valores, que isso é primordial. Hoje, as nossas parcerias, a gente sempre determina o primeiro... Olha a importância da cultura em tudo. A primeira coisa são os valores. Se não está alinhado com os nossos valores, não. Nem para os parceiros. Eles têm que estar nos valores. Tem que estar nos valores. E a mesma coisa dos clientes. Se eu tenho um cliente que quer impor alguma regra que não está dentro da minha política, porque eu tenho uma política dentro da empresa, não é um papel, é uma política. É política. É um jeito de funcionar que tem que ser seguido. E eu não abro margem para um cliente colocar uma forma que ele acha que faz sentido para ele.
Porque ele não tá enxergando, de novo, ele não tá enxergando como tudo. Talvez não é uma má vontade dele, não é uma má vontade. Mas talvez na cabeça dele eu vou fazer. É só fazer isso. Faz isso, é simples, entende? Então, isso é algo que a gente quer cada vez mais fortalecer nisso. E, como eu tava dizendo, eu quero ter fãs. Sabe, no sentido de a marca ter um fã? Defensores da marca. Ela vai muito além. Ela vai além de ter, tipo, um cliente que gosta muito da marca. Ela tem pessoas que realmente compram a ideia, que compram os valores, que tá junto, que vive a experiência da marca. Então, o meu sonho é virar, como se diz no marketing, a linguagem do marketing, é ter fãs dentro da marca. E eu não tô falando, gente, no sentido de ser famoso, não é isso. É realmente no sentido de ter pessoas que vão ser os defensores, que vão ser os embaixadores, que comprem as nossas ideias, porque a gente quer realmente criar um movimento. A nossa oficina, a nova oficina, a gente quer criar esse movimento mesmo dentro de comunidade. Ter os nossos treinamentos para mecânicos aqui da região, manter as nossas mentorias, a gente está ampliando todo esse projeto. Então aqui dentro de poucos meses o nosso projeto vai estar muito maior, podendo atender muito mais gente, que é o que a gente tem hoje, uma fila de espera de pessoas, porque a gente não consegue estar todo o tempo em todos os lugares. Então, o time está crescendo justamente por isso, a oficina está crescendo justamente por isso. Então, tudo que a gente está fazendo é pensando daqui para frente. O que a gente pode ajudar o nosso setor a cada vez mais ser profissional? Porque o mecânico foi a figura a ser a representação de pessoas que enganam, infelizmente. Dentro de diversas profissões, tem pessoas que vão pelo caminho do bem e do mal. Só que o mecânico foi aquela figurinha que foi escolhida aqui no Brasil para chancelar. É o cara que engana, é o cara que não estudou e que não deu certo na vida. É a pessoa que não pode prosperar, porque é só apertar o parafuso. Então, isso me dói demais, porque eu vejo o quanto que os meninos trabalham, sabe? O quanto que os meninos se dedicam. Pô, não é fácil. Eu já vi eles ali mexendo no carro, todo feliz na hora que tá funcionando o carro. O cliente não vê isso, sabe? As pessoas não veem isso. O esforço deles, assim. No nosso time, a gente tem, às vezes, que tem algum problema ali, junta todo mundo. Vamos todo mundo resolver, é aquela união. Por isso que eu não propago dentro do time aquela competitividade. Eu propago a união dentro do meu time. Que eu acho que é essa união que entrega o que a gente quer entregar, sabe? Falando dessa mentalidade de mecânico pode prosperar, que é algo muito do mercado de vocês prosperaram muito, né? Então vocês são a prova de que uma oficina é um jeito sim de você ter uma família que é capaz de realizar os sonhos pessoais, que pode ter um esporte, que pode viajar, que pode conquistar coisas, não é? E vocês viraram um exemplo disso e eu acho que o que vocês estão fazendo abre portas para mais homens e mulheres que têm essa empresa familiar, que tem uma oficina, acreditarem, cara. Isso aqui não é só um jeito de eu sobreviver. Daqui podem sair meus sonhos realizados, não é, Ju? E hoje, para as pessoas que querem aprender mais com você, então, quem tem uma oficina, uma empresa dessa área, que quer aprender um pouco mais essa sabedoria que você trouxe pra gente, essas técnicas, estratégias, como que essas pessoas têm que fazer hoje? A gente tem o Instagram da oficina, que é Mecânica Mendes, ou o meu Instagram, Ju Mendes. A gente vai poder deixar arroba aqui, alguma coisa assim? Sim, então a gente vai deixar o arroba. A gente está abrindo uma turma de novos mentorados. Então, quem tiver interesse, é só me chamar ali, mandar uma mensagem pelo direct, que a gente está criando essa lista para poder conseguir atender a todos. E, de novo, é algo que a gente quer levar de verdade, sabe? Acho que mais do que a gente está proporcionando essa nova estrutura, equipe, tudo, para de fato conseguir levar esse projeto adiante. Porque hoje o nosso foco é a oficina, de fato, mas a gente quer ter esse tempo para realmente ajudar o mercado. Gente, oficina mecânica é sim um negócio lucrativo, um negócio bom. Você só precisa aprender a fazer um beabá bem feito, um arroz com feijão bem feito, estruturar um negócio
e aprender com quem já trilhou esse caminho das pedras exatamente no seu nicho. Eu quero encerrar essa entrevista te agradecendo, Ju, por estar aqui, Diego também, por tudo que vocês estão fazendo no mercado de vocês. Vocês são um ícone desse mercado, uma referência. E esse foi o nosso Ícones Podcast de hoje. Temos o patrocínio do Hotel Gandini, que é uma empresa que está apoiando as mulheres empresárias desse país, com esse espaço maravilhoso, que também cedia vários dos nossos eventos. E se você quer saber mais sobre o podcast ou sugerir alguém para dar uma entrevista aqui, já deixa nos comentários. Compartilha esse episódio com essa história inspiradora da Ju para outras mulheres empresárias e nos vemos no próximo episódio. Obrigada, Ju, por estar aqui. Ai, obrigada. Foi maravilhoso. Foi incrível.